Neste vídeo vou resolver um exercício relacionado com o tema das rendas financeiras. O Sr. Teixeira contraiu um empréstimo bancário no valor de 100 mil euros a pagar em 5 unidades postecipadas e constantes. A taxa de juros associada ao empréstimo é de 5% ao ano. Elabora o quadro de amortização do empréstimo. Esquematicamente, posso apresentar os dados do enunciado da seguinte forma. No momento zero, o banco emprestou 100 mil euros ao Sr. Teixeira. No final do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto, o Sr. Teixeira deverá entregar ao banco determinada quantia para saldar o valor da dívida. Estas prestações anuais, a que chamamos anuidades, têm todas o mesmo valor. Estamos a falar de prestações constantes e postecipadas. Significa isto que a primeira prestação vence no final do primeiro período. Neste sentido, posso utilizar a seguinte fórmula para calcular o valor de cada prestação. C, que é o valor de cada prestação, é igual ao valor do empréstimo a dividir por ANI. ANI é uma expressão matemática que nos dá o valor atual monetário de uma renda. Esta expressão matemática pode ser calculada através da seguinte fórmula: 1 menos 1 mais I elevado a menos N a dividir por I, em que o I representa a taxa de juro, o N representa o número de períodos. Aplicando a fórmula ao exemplo, C é igual a 100 mil euros a dividir por 1 menos 1 mais 0,05 elevado a menos 5 a dividir por 0,05. 1 mais 5% é 1 mais 0,05. Este 5 corresponde ao número de períodos, ou seja, ao número de anos, neste caso. Efetuando os cálculos, isto dá 23.097 mais 48 cêntimos. Ou seja, o pagamento deste empréstimo será efetuado através de 5 prestações em que cada uma tem o valor de 23.097,48 cêntimos. Vamos então elaborar o quadro de amortização do empréstimo. Cuidado, não confundir quadro de amortização de um empréstimo com quadro de amortização relativamente à contabilidade. Uma amortização em termos contabilísticos é uma desvalorização de um bem do ativo. Não estamos a falar desse tipo de amortizações. Estamos a referir-nos às amortizações relativas a empréstimos bancários. O que é um quadro de amortização de um empréstimo? No fundo, trata-se de um mapa que permite obter alguns dados do empréstimo em diferentes momentos do mesmo. Através deste quadro, eu consigo saber em que data vence cada prestação, como é constituída cada prestação, ou seja, qual é a parte dos juros e a parte que abate à dívida, e consigo ainda saber a qualquer momento qual é o valor em dívida. Os quadros de amortização podem ter estruturas ligeiramente diferentes, dependendo do banco e dependendo do tipo de empréstimo.
estivermos a falar, por exemplo, de um empréstimo relacionado com a compra de casa para a habitação, além destes elementos, o quadro incluirá outros elementos. Ou seja, aqui do lado direito serão acrescentadas mais colunas que nos indicam qual é o valor que o cliente terá de pagar a título de seguro de vida, a título de comissões, a título de impostos, por exemplo. No entanto, os quadros de amortização, apesar de terem estruturas ligeiramente diferentes, incluem determinados elementos de base. Estes elementos que estou a rodear são aqueles que fazem parte de qualquer quadro de amortização do empréstimo. Relativamente ao período, temos 5 períodos. Se estivéssemos a falar de um empréstimo em concreto, em vez de colocar 1, 2, 3, 4, 5, escreveria as datas em que vence cada uma das prestações. O capital em dívida no início do período é de 100.000 euros. O valor de cada prestação é de 23.097,48, uma vez que estamos a falar de 5 anuidades constantes. Se estivéssemos a falar de um empréstimo bancário relativo à compra de casa, e como a maior parte dos empréstimos bancários para a compra de casa utilizam taxas variáveis, de período em período, dependendo do indexante, o valor das prestações seria revisto. O valor dos juros é obtido sempre através da multiplicação do capital em dívida no início do período pela taxa de juro. 100.000 euros vezes 5% dá 5.000 euros. O Sr. Teixeira deverá efetuar o pagamento de 5 prestações de valor unitário 23.097,48. Cada uma destas prestações inclui juros e amortização de capital. Uma parte, que são os juros, são para remunerar o capital emprestado pelo banco, a outra parte servirá para abater ao valor da dívida. Então, se já sabemos o valor da prestação e o valor dos juros, a amortização do capital será a diferença entre 23.097,48 e os 5.000, que dará, estou só a efetuar os cálculos, 18.097,48. O capital em dívida no final do período, ou seja, no final do primeiro ano, será dado através da diferença do capital em dívida no início e a amortização do capital incluída na primeira prestação. Logo, 100.000 euros menos 18.097,48 dá, só um bocadinho, 81.902,52. O capital em dívida no fim do primeiro ano é exatamente igual ao capital em dívida no início do segundo ano, assim como o capital em dívida no fim do segundo ano será igual ao capital em dívida no início do terceiro ano. Para os restantes anos farei da mesma forma. Para calcular o valor do juro incluído na segunda prestação, terei de multiplicar 81.902,52 por 5% pela taxa de juro associada ao empréstimo. E isto dá 4.095,13. Os 23.097,48
menos os 4.095,13 darão 19.002,35 e correspondem ao valor da amortização de capital, ou seja, ao valor que irá subtrair ao capital em dívida no início do segundo ano. Então, capital em dívida no início do segundo ano, menos a amortização do capital incluída na segunda prestação, dá-me o valor do capital em dívida no fim do segundo ano. Isto dá 62.900,17, que será igual ao capital em dívida no início do terceiro ano. Mais uma vez, para calcular o juro, terei de multiplicar o capital em dívida pela taxa de juro, que neste caso dá 3.145 euros. O valor da prestação menos o juro dá-me a amortização de capital, que dá 19.952,47. Este valor será calculado através da diferença do capital em dívida no início do terceiro ano e a amortização de capital. Então, 62.900,17 menos 19.952,47 dá 42.947 com mais 70 cêntimos, aproximadamente. 42.947,70 vezes 5% dará o valor dos juros incluídos na quarta prestação, 2.147,39. Os 23.097,48 menos 2.147,39 dá 20.950,10. O capital em dívida no final do quarto ano será dado através da diferença entre os 42.947,70 e 20.950,10. Dá 21.997,60. 21.997,60. Para calcular o valor do juro incluído na última prestação, terei de multiplicar este valor por 5%, que dá 1.099,88. A diferença entre os 23.097,48 e os 1.099,88 dá 21.997,60. Como seria expectável, no final do quinto ano, o valor em dívida teria de ser zero, ou seja, 21.997,60 menos 21.997,60 redundará num valor nulo. Antes de terminar, vamos só observar aqui duas coisas. Relativamente aos juros, podemos ver que, à medida que o empréstimo se aproxima do fim, o valor do juro incluído na prestação vai diminuindo. E vai diminuindo porque, se o capital em dívida é cada vez menor e se a taxa continua a ser a mesma, que é 5%, então o valor do juro também vai diminuir. De sentido oposto, em sentido inverso, a amortização do capital aumenta à medida que nos aproximamos do fim do empréstimo. Esta situação irá ocorrer sempre que estivermos na presença de prestações constantes.
Espero que este exercício tenha contribuído para que percebam qual é a importância de um quadro de amortização da dívida e como é que se elabora. Até uma próxima.